Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns livros bem interessantes que eu li nos últimos tempos e que eu acho que eles merecem um pouquinho mais de espaço aqui no canal. Nem tudo que eu leio eu consigo trazer aqui pro canal, não consigo fazer resenha de tudo que passa pelo meu ano. Alguns livros eu tô citando nos vlogs, mas mesmo assim algumas coisas ficam de fora. Pensando nisso, eu reuni hoje alguns livros que eu li nos últimos meses, que eu achei super interessantes, mas que por um motivo ou outro eu não trouxe mais informações sobre eles aqui. Então eu reuni tudo isso num vídeo só para ficar mais fácil de vocês conhecerem essas histórias. Vou começar por um livro de não ficção, que é esse aqui, ó, O Diabo e Sherlock Holmes, Histórias Reais de Assassinato, Loucura e Obsessão, do David Grann. Esse aqui é um livro perfeito para quem gosta de não ficção e de relatos jornalísticos. O David Grann, ele foi repórter da revista The New Yorker por um bom tempo e 9 das histórias que estão disponíveis nesse livro são da revista. Nesse livro aqui, ele vai tratar de assuntos diversos, mas todos os casos têm alguma coisa a ver com crimes. Tem casos super interessantes, alguns mais morninhos, mas outros assim que eu não fazia ideia dessas histórias. E eu fiquei muito feliz de conhecer através da leitura do livro do David. Um dos casos, por exemplo, que mais me chamou a atenção foi de um especialista em Sherlock Holmes que morreu recentemente antes, ali nos anos 2000, tá? Início dos anos 2000. Às vezes eu me confundo, para mim os anos 2000 foi ontem. Não consigo fazer muito bem essa distinção. Mas enfim, um especialista em Sherlock Holmes que morreu em circunstâncias super misteriosas. E obviamente isso levantou uma dúvida dentro da nação sherlockiana, que ficou pensando que de repente ele teria sido assassinado de forma misteriosa de propósito. E isso gerou um bafafá imenso ao redor do caso. Inclusive eu fui dar uma pesquisada depois que eu li o livro do David na história e realmente é bem misterioso como ele traz aqui no livro. Outra história que eu achei bem interessante desse livro foi o julgamento do Cameron Todd. O Cameron Todd foi um homem que morava no Texas e ele foi acusado do assassinato das suas 2 filhinhas através de um incêndio criminoso na casa deles. E o Cameron Todd foi esse homem que ele, durante todo o momento em que ele ficou na prisão, no corredor da morte, porque o Texas tem pena de morte, ele sempre disse que ele era inocente, que ele não matou as filhas, que não havia sido ele, que era um engano, etc. E o Cameron Todd acaba sendo sim executado pelo estado do Texas pela morte das meninas, porém algumas evidências e uma reinvestigação da questão do incêndio, do motivo do incêndio, como isso foi, etc., acabaram mostrando que talvez ele não fosse culpado mesmo. E foi uma história que obviamente causou muito burburinho na época, porque ela colocava um pouco em xeque essa questão da confiabilidade do julgamento de uma pessoa que vai ser condenada à morte. É uma história interessantíssima que eu não fazia ideia da existência, e inclusive eu acho que vai ser um filme sobre ela. Enfim, tem vários casos bem interessantes nesse livro, então se você gosta de literatura de crime, se você gosta de narrativas jornalísticas, esse livro pode ser uma boa opção. Falando de suspense, um livro que eu li não faz muito tempo e eu não sei porque eu não trouxe resenha aqui pro canal, foi O Homem Sussurro, do Alex North. Esse aqui é um suspense britânico. Esse livro fala sobre um viúvo, que é o Tom, que ele perde a mulher e ele fica com o filhinho dele, o Jack, e eles resolvem se mudar, sair da cidade para um lugar mais no interior para tentar se recuperar. Eles vão parar nesse vilarejo chamado Fitterbank e quando eles chegam lá, eles descobrem que naquele lugar, 20 anos antes, um serial killer atacou, ele fez o terror na cidade e ele assassinou meninos. Obviamente não é uma notícia muito tranquila, né, para você receber assim que você chega num lugar novo. E é assim que eles chegam, para piorar a situação, uma criança some, um menino desaparece e o Jack, que é o filhinho do Tom, começa a ter um comportamento meio estranho, porque ele diz que ele escuta o homem sussurro embaixo da janela dele. É um livro que ele brinca um pouquinho com algo possivelmente sobrenatural, mas ao final o autor dá uma explicação para tudo que acontece na história. Gostei muito do suspense, achei um suspense bem consistente. Se você gosta desse suspense que dá um friozinho na barriga, porque você não sabe se aquilo que está acontecendo é sobrenatural ou não, eu acho que vocês podem curtir O Homem Sussurro. Esse próximo livro eu li no ano passado, não me lembro exatamente quando, mas foi uma história que eu gostei bastante, que foi Hamnet, da Maddie O'Farrell. Esse livro aqui, o ano passado, foi super falado, muito famoso, muita gente comentou sobre essa história. Ele estava realmente na crista da onda, como se costuma dizer, e eu fiz a leitura e gostei bastante. Esse aqui é um livro mais emotivo, um dos pontos principais dele é falar sobre o luto da perda de um filho, e a protagonista dessa história é a família do Shakespeare, do William Shakespeare, né? Na verdade, a protagonista é a Agnes, que é a mulher do Shakespeare. Ela é quem vai dar o tom da narrativa, enquanto o Shakespeare está em Londres, né? Tentando a vida, tentando tornar as suas peças famosas. Então, o livro tem um tom bem
intimista, porque ele vai falar da vida privada do Shakespeare, que é uma coisa que a gente quase não pensa muito quando lembra dele. Obviamente é uma história romanceada, a autora usa algumas questões factuais que ela pega de Shakespeare e da vida dele para trazer aqui no livro pra gente, e ao redor disso ela constrói esse romance. Outro ponto principal desse livro é a questão da morte do Hamnet, que é o filho do Shakespeare, que isso é um fato, ele morreu ainda criança, e a autora traz dentro desse livro como é que essa família lida com a perda da criança, como é que a Agnes lida com isso, como é que as irmãs do Hamnet lidam com a situação, e como é que o Shakespeare, o dramaturgo, lida com a perda do filho. É um livro interessantíssimo, bem sensível, a escrita é muito bonita, e eu acho que se você gosta desse tipo de livro, vale a tentativa. Um livro que eu peguei da minha estante, eu não fazia ideia do que ele me traria, realmente foi uma surpresa muito boa. Foi esse aqui, ó, As Observações da Jane Harris. Eu acho que eu falei um pouquinho mais desse livro num dos meus vlogs. Mas esse aqui é um daqueles livros que eu comprei num balaio em algum lugar, em algum momento, por R$10, deixei na estante e agora eu peguei e, nossa, foi legal. Foi uma leitura muito boa, então eu tô trazendo ela aqui pra vocês. Esse aqui é o livro que se passa em 1863, em Glasgow, na Escócia. E ele tem como protagonista uma criada, o que é já uma diferenciação em relação a romances que falam do período vitoriano, né? Ela é uma garota, que ela é nova, ela tem entre 15 e 16 anos, e ela está contando a história de como ela foi parar nessa mansão no interior da Escócia como empregada, e o que ela passa nessa casa, ela e a patroa de quem ela gosta muito, ela cria um laço sentimental muito forte com essa mulher, e ela descobre que a empregada anterior, que estava no lugar dela, morreu num terrível acidente e tal. Então a Bessie começa a achar isso tudo muito misterioso e ela começa a investigar ali a situação. Por que a Nora, que era a criada anterior, morreu? Se havia algo de misterioso nessa história. E é uma história interessante porque, como ela é contada pelo ponto de vista de uma criada, o tom do texto é coloquial, ele não é tão sério, ele não é tão rígido, exatamente porque ela não é séria e ela não é rígida, ela não precisa obedecer certos padrões sociais ali que seriam impostos a mulheres de uma classe social mais elevada, então ela tem uma liberdade de expressão maior na hora de falar, que é o que ela traz aqui nesse livro. Então, se você gosta de narrativas que se passam no período vitoriano e tá a fim de ler um livro diferente, essa aqui pode ser uma boa aposta. Gostei bastante, foi uma boa surpresa. Agora, literatura nacional de não ficção, foi esse livro aqui que eu li e achei muito legal, que é Histórias e Conversas de Mulher, da Mari Del Priore. A Mari é uma historiadora brasileira, e nesse livro aqui, que eu marquei pouco, né, dá pra ver que eu não gostei muito dele. Eu fiz várias anotações aqui porque tem trechos super interessantes. Esse livro fala sobre a questão da mulher no Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje, né? A questão da família, a questão do amor, do casamento, do trabalho. Ela faz, digamos, uma linha do tempo nas mudanças sociais que acometem as mulheres desde o período colonial até os dias de hoje. Então tem aqui muita informação interessante sobre sociedade, economia e história em relação à figura feminina dentro da sociedade brasileira. Então por isso é um romance que traz muita informação legal se você gosta desses assuntos. Meu único porém em relação a esse livro é que eu acho que a última versão dele é de 2011, por aí, e quando ela fala do presente, da mulher brasileira do presente, eu acho que algumas informações já estão um pouquinho datadas. Elas precisariam ser revistas, mas isso não é uma coisa que atrapalha a leitura. Eu acho que, como todo livro que fala do presente, em algum momento ele acaba se tornando o passado. Então é necessário ali uma revisão em relação a algumas questões. Mas isso não tira o mérito do livro, que é realmente um livro muito legal, tem muita informação pertinente. E se você gosta então de história e da história da mulher, principalmente, esse aqui é um livro que você vai gostar. Lembrando que todos os livros que eu estou citando aqui no vídeo estão descritos aqui no box de descrição para vocês que vocês consigam ver o nome dele certinho, o autor e etc. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um beijão e a gente se vê no próximo.